Olá, bom dia. O NE1 está começando. Eu agradeço desde já a sua companhia. Vamos juntos até 1h. E nesta edição você vai ver os amantes do café estão sofrendo com o aumento no preço do produto. Deixar de tomar não é uma opção, né? Então o NE1 foi em busca de dicas para você economizar. Tem também direito do trabalhador. Você que recebe comissão por vendas, sabe calcular o valor que vai receber? E se não for pago corretamente, o que fazer? A gente vai ouvir as orientações de uma advogada especialista na área. Tem serviço de graça para as mulheres durante todo o dia de hoje no Compass, da Avenida Caxangá, no bairro da Madalena, no Recife. Mamografia, aferição de pressão e glicose, corte de cabelo e um aulão de ginástica estão entre as atividades. O NE1 vai falar também de uma apreensão de joias, avaliadas em aproximadamente R$1 milhão, sem nota fiscal, aqui no Recife. Projetos sociais podem conseguir recursos em editais e leis de incentivo fiscal para manter as atividades. A gente vai mostrar como o projeto Cores do Amanhã conseguiu captar verba para atender os 700 alunos inscritos. Tem ainda as informações do trânsito, vagas de emprego e muito mais. Vamos juntos de onde você estiver. Agora são 11h48. Pais de alunos de uma escola municipal de Olinda reclamam que as aulas na unidade de ensino não foram retomadas depois do carnaval. A escola fica na Rua do Bonfim e serviu de depósito do material reciclável recolhido pelos catadores durante os dias de folia. Nós mostramos aqui no NE1 da quarta-feira de cinzas, no dia 5 de março, lembra? A quadra da escola estava cheia de sacos com latas de alumínio e garrafas PET. O material estava sendo pesado. A expectativa era que 70 toneladas tivessem sido recolhidas durante os 4 dias de festa. De acordo com os pais dos alunos, o material reciclável continua na escola. Moradores do entorno da escola reclamam do mau cheiro, da quantidade de moscas. Aí a gente mandou Bruno Fontes para lá. Ele está na escola Duarte Coelho. Conta pra gente essa situação por aí, Bruno. Bom dia para você. Oi, Maristela. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. E é inacreditável, né? Como a gente precisa de educação. Claro, foi priorizada uma festa importante de carnaval. Mas depois desse tempo todo, uma boa parte desse material continua aqui, ó. Estou com Everaldo Silva, estou em frente à Escola Municipal Duarte Coelho, na Rua do Bonfim. Aqui, nós não tivemos acesso, eles não autorizaram a nossa entrada, mas não está tendo aula já há um bom tempo. Os moradores chamaram a gente para fazer, então, essa denúncia e também os pais dos alunos. Eu estou aqui com Carlos Marinho, ele é morador há 45 anos de Olinda, mora aqui em frente. E ele também estava me dizendo que é inadmissível a educação ficar assim de lado. Carlos, uma boa tarde para o senhor. Bom dia ou boa tarde? Bom dia, Bom dia. O que o senhor tem a dizer sobre isso, vocês que fizeram parte dessa denúncia? Vê bem, Bruno, eu moro aqui há 45 anos, eu não passei o carnaval em Olinda, por motivos próprios, e quando cheguei de volta, soube que o colégio serviu para recolher o reciclável da Cidade Alta, de todo o sítio histórico. Até aí eu vi e tudo bem. Depois foi denunciado e a gente viu a denúncia de que, além disso, terminado o carnaval, todo o material reciclável, continua no pátio do colégio e não teria mais aula até ser retirado esse material, que é muito material. O que é um absurdo, porque as crianças ficam assim, eu sou a favor da educação. A educação é a única forma de se salvar o Estado. Se o Estado não educar, ele vai ser um Estado mal educado, violento e tudo que a má educação leva à sociedade. Então, sinceramente, me ver um colégio parado por conta do uso de reciclável que não era para nem ser utilizado para esse fim. O colégio não é lugar de colocar material reciclado durante o carnaval, como o hospital também não. Traz bichos, né? Assim... Traz bicho, traz tudo, fecha o colégio. Então, hoje estamos com 14 dias quase, pós-carnaval, e está cheio de reciclável dentro do colégio. É
inadmissível. Independente de quem seja o secretário, o prefeito, isso é um crime de lesa pátria. Nós não podemos suspender a educação das crianças, sob hipótese alguma. É programa de governo federal, é programa de governo estadual e de governo municipal. Como é que eu vou ter uma escola fechada porque está abarrotada de recicláveis do carnaval? Tem tanto lugar nessa cidade para colocar reciclável, porque colocar numa escola municipal de ensino básico de pessoas de baixa renda? Não entendo. E, doutor Carlos, eu estava conversando também com outros moradores, o cheiro é muito forte de lixo, né? Porque começa a juntar água, rato, barata, e vocês estão tendo problemas também com moscas aqui, né, depois disso. Pois é, vem a poluição. Mosca em casa é uma loucura, por conta de que todo esse lixo, que não é lixo, e todo esse reciclável vem com lixo. Então fica sujo, prolifera todo tipo de mosca, de animal daninho, não sei, é um absurdo. Muito obrigado em se disponibilizar. O senhor que é uma das lideranças, todo mundo pediu para eu conversar com o senhor aqui na Rua do Bonfim. E obrigado mesmo, viu? Obrigado a você. Boa tarde para você. Obrigado. Olha, Maristela, essa reportagem completa, inclusive eu não tive acesso aqui, né? Nós chamamos um representante da Prefeitura de Olinda, a gente vai esperar por esse representante da Prefeitura de Olinda para explicar esse problema e nós também conversamos com pais de alunos e filmamos, claro, esse material que continua lá atrás. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso aqui no NE1, tem outras pessoas também chegando para conversar. É uma pena, né? Uma escola que tem um nome tão bonito, Duarte Coelho, que tem uma representação também aqui no Brasil Colônia, e a gente quer então essa resposta. Daqui a pouco a gente mostra essa reportagem completa. Maristela. O que no começo até era uma iniciativa boa, né, Bruno, com a coleta de recicláveis, por várias questões ambientais que nós já trouxemos e defendemos aqui no NE1, mas de fato a Escola Municipal Duarte Coelho não pode virar um depósito para sempre desse material. A escola não pode ficar sem aula. Acabou virando um grande problema para toda a comunidade. Então daqui a pouco o Bruno Fontes volta com outras informações para a gente. Olha, a mais recente pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor apontou que 83,4% das famílias recifenses possuem endividamento. Os dados são referentes ao mês de fevereiro. E sair do aperto financeiro é o desejo de muita gente. Camila Torres está aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Oi, Camila, bom dia para você também. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem nos acompanha. E a gente acabou de vir, né, do Dia do Consumidor, da Semana do Consumidor, que foi a anterior a essa. E muita gente pode ter se empolgado nas compras ou não. A qualquer momento do ano, a pessoa pode ter comprado mais do que a real capacidade de pagar por produtos ou até mesmo de contratar serviços, né? O Tribunal de Justiça de Pernambuco tem um programa permanente, que é o programa Pró Endividados. A gente vê algumas ações durante o ano, como mutirões, para que as pessoas consigam negociar as dívidas, mas esse programa não é uma iniciativa de um período, não. É um programa que funciona o ano todo para atender pessoas que estão endividadas. Então, por meio desse programa, é possível que as pessoas participem de audiências de conciliação para poder negociar uma forma de quitar esta dívida. E mais do que isso, neste programa, elas têm acesso a conteúdo educativo para que elas não se vejam nessa situação novamente. Então, com acompanhamento de assistentes sociais e de psicólogos também, se assim a pessoa desejar quitar a dívida e não mais se ver devendo novamente a ponto de não conseguir mais pagar essa dívida. Porque uma situação é você comprar, parcelar e você ter capacidade de arcar com esse parcelamento. Outra situação é você comprar e depois não ter a capacidade de arcar com o pagamento daquilo que você comprou ou contratou. Já já eu trago mais informações sobre quem é que pode participar desse programa, o valor da dívida, que dívida que tem que ser e como fazer para aderir também a este programa. Estou falando ao vivo do Fórum Tomás de Aquino, aqui na área central do Recife. Maristela. A negociação é sempre
sempre o melhor caminho nesses casos, né, Camila? Daqui a pouco você volta, então, com outros detalhes para a gente. Estamos nos últimos dias do verão, que registrou temperaturas expressivas e acima da média histórica. Junto com o calor, as chuvas também vieram. E nesses dias, as pessoas acabam ficando em locais mais fechados, com pouca circulação de ar, né? É uma condição ideal para a propagação de alguns vírus que causam a bronquiolite. Vem pra cá comigo, é uma infecção viral aguda que inflama as pequenas vias aéreas dos pulmões. Crianças com menos de 2 anos, principalmente bebês de 2 a 6 meses e idosos, são os mais afetados. Gustavo Ferreira tem outras informações pra gente, porque os sintomas que parecem ser de um resfriado comum no começo não podem evoluir, né, Gustavo? Bom dia. Oi, Maristela, muito bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o NA1. Pois é, a gente vai falar aqui da saúde principalmente dos idosos e das crianças, né? E aí a preocupação já aumenta para os pais, para as mães, ainda mais nesse momento, como você disse, né? Daqui a pouco começa a chover mais forte, já está chovendo, mas o período de chuvas vem aí, né? Abril, maio, junho, e por isso a preocupação com essas doenças respiratórias como a bronquiolite. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa doença, está aqui ao meu lado, é Daniela Bessa, médica pediatra. Doutora, muito bom dia, bem-vinda ao NA1. Conta pra gente por que a bronquiolite é tão preocupante, por que os pais já têm que tomar cuidado nesse momento que está vindo aí, né? Com as chuvas que chegam nesse período aí do primeiro semestre. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. A bronquiolite, ela se instala, é um quadro que se instala decorrente de uma infecção viral. E aí, ela começa com um quadro gripal clássico, com coriza, espirros, tosse, podendo não ter febre. E ela vai evoluindo durante a primeira semana, chegando a um pico ali no 5º, 6º dia de doença, que é quando chega o desconforto respiratório. E aí isso pode se manifestar por uma respiração mais rápida ou uma dificuldade de respirar mesmo dessa criança, né? É a base da bronquiolite, é esse desconforto respiratório. E ela acomete as crianças abaixo de 2 anos. Mas a nossa preocupação especial é aquelas que têm abaixo de 6 meses, que o quadro pode se tornar mais grave, né? E aí, dependendo da idade, né? Quanto mais cedo, quanto mais jovem, né, o paciente, essa doença evolui mais rápido? Quando é que o pai e a mãe já tem que perceber que, olha, eu acho que já não é só uma gripe? Veja, nos mais novos, nos abaixo de 6 meses e até dos 3 meses, é uma doença que ela pode se agravar mais rápido. Porque a criança ela tem uma via aérea menor, então ela pode obstruir mais rápido essa via aérea. Então, qualquer sinal de desconforto respiratório, a criança não está bem clinicamente, ela está com a dificuldade de respirar, ela tem que procurar o serviço de saúde. A gente não recomenda realmente ficar avaliando com oxímetro em casa, porque isso pode atrasar o diagnóstico e a terapêutica adequada. Bom, doutora, converse aqui, continue com a gente, porque a gente pede agora a sua participação, tá? O QR Code do Canal Globo está aí na tela. A doutora Daniela Bessa, pediatra, vai ficar aqui comigo. Daqui a pouco ela volta, viu, Maristela, para responder mais perguntas. Eu tenho certeza que vão chegar muitas perguntas, porque é, de fato, uma preocupação de muitos pais, ainda mais nesses próximos meses aí, nesse período de chuvas. Então, quem tiver perguntas, já para se prevenir, pode mandar para a gente. Daqui a pouco eu volto, Maristela. É hora de fortalecer essa imunidade e seguir todas as recomendações médicas, né, Gustavo? QR Code na tela, então, para você participar. Daqui a pouco o Gustavo Ferreira volta com outras informações. Hora de circular pelo trânsito, meio-dia em ponto. A gente vai com imagens ao vivo, direto da Abdias de Carvalho, no bairro de São Martim. A gente começa aí com uma movimentação intensa do trânsito nesse início de tarde, observando aí os carros, as motos que estão passando, os caminhões também que passam aí na região. Bora seguir com o nosso passeio, o nosso giro agora pela Avenida Norte, com a rua Professor José dos Anjos, ali no bairro de Água Fria. Eita, que o carro quebrou, olha só. Motorista ali empurrando o veículo, tentando tirar aí da passagem dos outros carros para não atrapalhar o trânsito. Parece que pegou agora, o carro está seguindo. Era só uma outra pessoa que estava ajudando ali nesse transporte, nessa travessia. Vamos seguindo pela Avenida Agamenon Magalhães, na altura ali do Hospital Real Português. São imagens ao vivo para você da câmera instalada neste ponto. A gente tem uma visão bonita do alto da cidade e a gente acompanha a movimentação do trânsito que fica mais lento em alguns pontos aí neste trecho da cidade.
E chegou a Paraíba ontem à tarde o transformador de 250 toneladas que está sendo transportado em um comboio de 113 metros pela BR-101. O equipamento passou quase 3 dias circulando em Pernambuco. A estrutura saiu do Cabo de Santo Agostinho no sábado e ontem cruzou a divisa com o estado da Paraíba, um dia depois do previsto. O transporte, feito com escolta da Polícia Rodoviária Federal, sofreu atrasos por causa da complexidade da operação. Os veículos que carregavam o transformador viajam aí a uma velocidade média de 7 km por hora. Para se ter uma ideia, o ritmo é equivalente ao trote de uma pessoa, que é a transição entre caminhar e correr. No percurso pela área urbana de Abreu e Lima e Igaraçu, a velocidade precisou ser reduzida ainda mais. A escolta em Pernambuco foi feita por 12 carros e 9 motos, que fizeram o bloqueio e a liberação do tráfego conforme o comboio ia passando. A previsão é que o transformador chegue à cidade de Nova Palmeira, na Paraíba, até domingo. É lá onde fica o parque eólico que vai usar o equipamento. E tem serviço de graça para as mulheres durante todo o dia de hoje no Compás da Avenida Caxangá, no bairro da Madalena, no Recife. Bruno Fontes esteve por lá logo cedo e tem outras informações sobre as atividades que estão sendo oferecidas. E olha que legal isso, né? No mês da mulher, elas merecem, claro que em todos os meses, mas hoje está acontecendo um mutirão aqui na Avenida Caxangá, no Compás Miguel Arraes de Alencar, que fica no bairro da Madalena. A secretária executiva, que é a Gabriela Moura, secretária executiva de Cidadania e Cultura de Paz. Quais os serviços, secretária, que as mulheres encontram aqui até às 6 da noite? Olá, pessoal. Então, hoje a gente tem vários serviços para as mulheres, né? Então, começando com o mamógrafo, né? Fazendo o exame de mamografia. Então, as mulheres estão convidadas a vir. Também temos corte de cabelo. Então, para quem quer mudar o visual, aparar o cabelo, pode vir para cá, para o Compás Miguel Arraes. A gente também vai ter roda de conversa para as gestantes, né? Então, pós-parto, parto. No final do dia, a gente vai ter também uma palestra sobre o mercado de trabalho para as mulheres. E para terminar o dia, no Alto Astral, a gente vai ter um aulão de ginástica. É bom que a autoestima, né? Tanto para o corte de cabelo, a ginástica, o mercado de trabalho, isso é importante para essas mulheres. Com certeza. Então, a gente vai trabalhar tanto a parte da saúde, inclusive a gente vai ter aferição de pressão, de glicose, como também a autoestima, né? Muitas vezes a gente precisa aí de um toquezinho para se sentir melhor e aí é só chegar aqui no Compás Miguel Arraes que a gente vai receber vocês. Secretária, é de graça, então? As oficinas são todas de graça? Tudo gratuito, tudo que acontece no Compás é de graça, gente. Então, qualquer Compás da nossa rede, vocês podem chegar, qualquer horário, né? A gente funciona de domingo a domingo, os Compás não fecham, né? Com várias atividades, tudo gratuito. Hoje o mutirão é aqui na Madalena, mas nas outras unidades também tem atividades? Tem sim. Então, hoje é aqui, mas a gente está tendo atividade ao longo de todo o mês em todos os Compás. Então, amanhã a gente vai ter nos outros Compás. Então, é importante vocês seguirem as redes sociais do Compás, Compás Recife, buscar também nas redes da Prefeitura do Recife para se informar o horário das atividades. O Compás Miguel Arraes fica na Avenida Caxangá, número 563, no bairro da Madalena. A gente reforça que as atividades encerram às 6 da noite, com um aulão de ginástica. E é tudo de graça. A seguir, você já ouviu falar sobre misofonia? É uma reação muito comum que algumas pessoas têm e nós vamos explicar o que é. Tem gente que não consegue ficar sem ele. O cafezinho, seja pela manhã, depois do almoço ou no jantar. É difícil abrir mão da bebida, mesmo com o preço nas alturas. Mas tem dica para esse aumento não pesar ainda mais no bolso. A gente te conta já já. E o NE1 ainda fala sobre as comissões que muitos trabalhadores recebem ao realizar vendas para as empresas. Muitas vezes elas complementam o salário. Mas e quando o empregado não bate a meta de venda? O que acontece? Você fica sabendo instantes depois do intervalo, agora 12:06.
Em Igaraçu, um abrigo cuida de animais que foram abandonados. Cães e gatos recebem alimentos e cuidados veterinários e eles estão disponíveis para adoção. O trabalho desse casal, Nilson e Graciana, começou há uns 10 anos, quando aqui mesmo, pelas ruas de Cruz de Rebouças, que fica no município de Igaraçu, eles se depararam com um cachorro, 2, perambulando, né, pelo caminho e se sensibilizaram. Hoje eles têm esse abrigo, que é a Associação aqui de Proteção Animal de Igaraçu, onde criam, cuidam de mais de 150 cães e 50 gatos. Eu queria conversar contigo, Graciana, o que é que te sensibiliza, o que é que te toca quando se depara com um animal abandonado na rua? O que me toca é o olhar deles pedindo socorro, pedindo para ser tratado, pedindo para sair da rua. Então isso me comove muito. Quando um gato apareceu na minha vida e esse gatinho morreu envenenado. Depois desse dia, a gente há 10 anos, eu estou lutando na causa para poder ser respeitada a causa animal, que é muito esquecida na nossa sociedade. A gente precisa de parceria com ração, a gente precisa de parceria em poder construir o abrigo deles, que a gente tem um terreno em outro local aqui em Igaraçu, para poder eles terem uma qualidade de vida. Já melhora muito numa higiene, porque eles não vão pegar uma chuva, eles não vão estar expostos ao tempo, solto, porém com a liberdade deles, em cada baia. Já diminui um risco de briga. Você estava me contando que até fez um curso, né? Que aprendizado foi esse? Como é que você coloca isso em prática aqui com eles? É um serviço que seria um ajudante de um veterinário, onde a gente aprende a aplicar uma injeção, a gente sabe os sintomas de um animal. São um adiantamento de um veterinário, porém não é um veterinário, a gente tem que pegar esse animal e ir diretamente para a clínica. Nossa região, a zona da mata, ele tem um índice muito grande de leishmaniose e esporotricose. Esses animais, a gente retirando da rua, ela é uma zoonose. A gente tira esses animais de rua que já não vai transmitir doença para o humano e nem para outros animais que convivem com eles. Quem quiser adotar um desses, como é que faz? É só entrar no Instagram, @Ferreira dos animais, falar com Ferreira, vai passar por uma entrevista, onde que ela vai verificar se a casa é murada, se a pessoa realmente vai cuidar, se tem condições de cuidar do animal, e depois disso vai para adoção. Ele já vai castrado e todo apto para adoção. E além disso, fica aí o apelo, né, o pedido deles, de Nilson e Graciana, para quem puder ajudar com ração, com material de construção, para eles poderem fazer as baias aí adequadas e dar mais estrutura a todos esses cães e gatos. Voltamos ao estúdio. O NE1 traz agora um serviço muito importante para as pessoas que estão endividadas e precisam de ajuda para negociar com as empresas. Camila Torres está de volta com esse assunto. Como é feita essa negociação, Camila? Maristela, existe o serviço de audiência de conciliação para chegar a esse ponto em que é possível negociar a forma de pagamento que fica boa para quem está devendo e para quem é o credor, a pessoa que vai receber esse dinheiro. Mas deixa eu pegar as explicações também aqui com Vivian Tavares, ela que é a gerente do programa Pró-Endividados do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Vivian, eu até aproveito para perguntar, como é que é essa audiência? Tem que ser presencial aqui mesmo no fórum, de onde a gente está falando ao vivo, o Fórum Tomás de Aquino, né, na área central do Recife, ou não? Pode ser virtual, uma audiência virtual? Boa tarde. Boa tarde. A audiência é uma audiência de conciliação amigável. Ela pode ser realizada presencialmente aqui no Fórum Tomás de Aquino e também de forma virtual, através de uma videoconferência pelo WhatsApp. Vivian, e qual é o tipo de dívida em que é possível trazer aqui para o programa e tentar essa conciliação? As dívidas são dívidas oriundas de relação de consumo. Então, cartão de crédito, empréstimo pessoal, compras em lojas, cheque especial, todas essas dívidas podem ser trazidas para cá.
Eu perguntei o que pode, né? Mas só para poder ficar bem claro para as pessoas, o que não pode trazer aqui de dívida que, infelizmente, não é assunto tratado nessas conciliações? Então, multa não pode trazer, pensão alimentícia, financiamento de imóveis e questões com condomínio. Ô Vivian, tem alguma dessas dívidas que costumam surgir com mais frequência nas pessoas que aderem ao programa? Tem sim, tem um ranking que quem realmente está acima é o cartão de crédito. O uso do cartão de crédito, ele precisa ser feito com muito cuidado, realmente muita prudência, porque cartão de crédito é muito bom, ajuda o consumidor, mas também pode prejudicar, você pode se enrolar bastante com ele. Vivian, não é um mutirão. O programa Pró-Endividados aqui do TJ, ele não é um mutirão, ele não está acontecendo agora, ele é o ano todo, né? Qual é a diferença do serviço prestado para um mutirão que também tem a sua importância, também tem o seu momento para ser realizado, mas que é diferente aqui do programa Pró-Endividados? Isso, o programa Pró-Endividados, ele já existe desde 2011, então ele é permanente. A pessoa endividada pode buscar a gente durante todo o ano. A diferença é que ele vai ter não só a perspectiva de realizar a audiência de conciliação para que se negocie a dívida, mas também uma atenção à pessoa, um atendimento, atendimento psicossocial e também de planejamento e educação financeira. Essa é uma das características fortes também do programa, né? Que é possível negociar o pagamento da dívida, mas também contar com material para que a pessoa não se veja de novo naquela situação. Né? Exatamente. A gente teve aí agora o Dia do Consumidor, né? Mas o Dia do Consumidor a gente tem que pensar o quê? Em prudência. Né? Vamos consumir, mas vamos consumir realmente com consciência. E aí o Pró-Endividado se preocupa de fazer esse tratamento ao consumidor superendividado, para que ele negocie a sua dívida, mas ele seja resgatado, trazido novamente para a sociedade de consumo, mas de uma forma consciente. Então essa é a nossa preocupação também. Qual o valor da dívida que tem que ter para participar do programa? Qualquer valor. Tá? Então, a dívida ela pode ser desde uma dívida menor do que R$1.000, R$500, a um valor da dívida maior. Tá? Como também a pessoa que vai participar, ela pode ter qualquer renda, pode buscar a gente, contanto que não esteja conseguindo pagar seus débitos. Basta ter mais de 18 anos, então, para participar. Maior de 18 anos pode buscar a gente, tanto aqui presencialmente. O ideal é que seja presencialmente, que a gente vai analisar os documentos, a gente vai fazer o cadastro e aí vai marcar audiência. Mas também pode ser feito através do e-mail, pode ser feito online, que aí o e-mail é o e-mail proendividados@tjpe.jus.br. E-mail que já apareceu aí na tela, pode registrar esse e-mail, fazer esse contato para aderir, para entrar no programa. O contato pode ser feito por esse e-mail e aí as audiências também, a forma como você vai ser acompanhada, a forma como a audiência vai ser feita, tudo passa a ser tratado por esse e-mail também. Se puder vir presencial, a equipe também está aqui aguardando, porque aí já frente a frente consegue esclarecer as dúvidas e analisar a documentação. Maristela. Chegou a hora de conferir as vagas de emprego disponíveis na região metropolitana. Nós temos aqui as vagas que estão, inclusive, disponíveis na Casa do Trabalhador, nas agências do trabalho. Você pode agendar pelo site cedep.pe.gov.br e as primeiras 20 vagas já estão aqui na nossa tela. Para operador de vendas em lojas, é para trabalhar em Camaragibe. É preciso ter o ensino médio completo, não é exigida experiência, o salário não foi informado. Tem vagas também para repositor de mercadorias, para trabalhar em Camaragibe também. São 10 oportunidades por lá. Não é preciso ter a escolaridade, comprovada, não há essa exigência, mas é preciso ter 3 meses de experiência na função, o salário não foi informado. Tem oportunidade também para você que é operador de extrusora de borracha e plástico. É para trabalhar em Paulista, são 10 vagas. É preciso ter um ensino médio completo, 6 meses de experiência na função e aí você já pode se candidatar a essas vagas. O salário não foi informado. Boa sorte aí aos candidatos. Agora a gente volta a falar sobre os casos de bronquiolite, uma doença causada por vírus respiratórios. Gustavo Ferreira tira outras dúvidas que chegaram pelo nosso Canal Globo. Gustavo.
Oi, Maristela, estou de volta aqui ao lado de Daniela Bessa, médica pediatra. E vamos começar a conversar também sobre os tipos de tratamento. Porque a gente estava falando, né, que os sintomas no início, eles parecem muito com resfriado, uma gripe comum. E aí isso pode levar o pai ou a mãe a tratarem como se fosse uma gripe, um resfriado. Isso pode ser muito perigoso, né? O que dá para fazer nesses casos quando a criança ela apresenta esses sinais? Dá para fazer algum tratamento em casa? Enfim, o que pode ser feito? Então, Gustavo, por ser uma infecção viral, a gente não vai ter nenhum remédio específico que vai estacionar essa doença e parar que ela evolua. Então, a gente vai ter que dar o tratamento de suporte. E o que é isso? É tirar sintomas. Então, inicialmente, a gente já recomenda a lavagem nasal, porque a gente desobstrui essa via aérea superior e observa se a criança ainda vai manter esse desconforto respiratório, essa dificuldade para respirar, né? Então, se ela mantiver o desconforto depois da lavagem, é indicado uma avaliação médica, certo? Então, a gente não pode atrasar essa avaliação para que ela não chegue num estado mais crítico. Vale também para casos de febre, muita água para hidratar. A gente aprende muito, né, que a água ajuda nesses casos. Também vale para isso? Veja, a gente tem que manter essa hidratação, né? Se a criança não está conseguindo ingerir os líquidos, também é outra indicação de ir para o hospital. Mas em casa a gente consegue aumentar a oferta de líquido, dar os remédios para tirar os sintomas, né? Os antitérmicos, remédios para dor, para que a gente consiga tirar inicialmente esses sintomas e avaliar o estado geral da criança, para ver se ela precisa ou não ir para o hospital. Vamos falar de prevenção agora, e aí na prevenção a gente fala muito também sobre vacina. Já existem algumas alternativas, né, para gestante que vai gerando esses anticorpos no bebê, essa imunidade. Como é que tem? O que dá para procurar? O que a mãe pode fazer, por exemplo, para prevenir? É uma vacina nova, né? Chegou no Brasil recentemente, nesse último ano. E é uma estratégia que a gente já usava antes, é uma estratégia chamada Cocoon, de casulo, que a gente imuniza a gestante, ela passa esses anticorpos para o bebê e ele nasce já imune para esse vírus, que principalmente é o vírus sincicial respiratório. Outros vírus também causam a bronquiolite, como o rinovírus, adenovírus, a própria Covid, mas o principal é esse vírus sincicial respiratório. E essa vacina está disponível na rede pública? Não, essa vacina ainda não está disponível, está em trâmite de ser viabilizada, né? Mas aí, por enquanto, só na rede privada e a gente recomenda no finalzinho da gestação para que passe esses anticorpos para o bebê e na primeira sazonalidade ele esteja protegido para esse vírus que é o mais comum. Antes da gente encerrar, doutora, a gente tem mais alguns segundos, um minutinho. As dicas principais, assim, em resumo, para o pai e para a mãe, já que está chegando o período de chuvas, o que dá para fazer para tentar prevenir, pelo menos na questão do ambiente, né? Já que as chuvas estão chegando. Veja, manter essa criança com uma boa alimentação, lavagem nasal frequente e vacinação em dia. É o básico que a gente pode oferecer. Minimizar aglomerações, então não levar crianças para ambientes fechados. A gente sabe que nesse período de chuva aumenta a transmissibilidade do vírus. Então, evitar lugares fechados, contato dessa criança com pessoas doentes, que é assim que vai ocorrer a transmissão. E aí acontece o que a gente não quer ver, né? Que todos os anos, muitas crianças procurando o hospital, enfim, a gente vai torcer para que isso não aconteça e a prevenção é fundamental. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no NA1. Maristela, volto com você. Tem que cuidar da saúde desde já, né, Gustavo? E muitas pessoas trabalham em uma modalidade que não recebe salário fixo. E o pagamento é feito por comissão, que é quando o valor pago no fim do mês está relacionado com o desempenho de vendas ou de metas estabelecidas pelas empresas. Para muita gente, é uma modalidade que tem sido bastante vantajosa. Produtividade, metas e a possibilidade de ter mais dinheiro na conta no fim do mês. Esta startup, que trabalha com a venda de seguros residenciais, de vida, de carros, adotou esse modelo de pagamento há um ano. A gente sempre traça uma meta para eles e fala aqui, ó, essa aqui é a sua meta. Principalmente no início do mês, a gente já faz uma reunião de alinhamento, passando as metas. E aí fica tudo no sistema, então o vendedor vai identificando se ele está chegando, se ele está alcançando aquela meta dele. E aí, quando ele atinge a meta, ele tem 2 indicadores para bater. Batendo, ele ganha 50% da meta se ele bater só um indicador. Se ele bater os 2, ele ganha 100% da meta. Yasmin é gerente de vendas. Ela coordena os 10 funcionários e acompanha as metas de cada um deles. Trabalha também motivando, porque se eles vendem mais, todo mundo sai ganhando. Você também ganha comissão?
Também. Sobre as vendas do meu time. É isso. Então, assim, se todo mundo colaborar ali, todo mundo está ganhando. Exatamente. Então, eu estou sempre ali empenhada com o time para que a gente possa fazer sempre mais. Então, quanto mais eles ganham, eu também vou ganhando, né? E conforme eles vão batendo a meta as metas deles, né, no caso. Rafael é vendedor de seguros e campeão na captação de novos clientes. Por aqui, o conhecem como uma máquina de vendas. E ele se mantém motivado e batendo metas há meses, aumentando o salário com as comissões. Porque a gente sabe que vai ter uma comissão variável, mas eu sei que se eu bater a meta, além do meu salário fixo ali, eu sei que, dependendo da minha meta, eu vou ultrapassar o meu salário fixo. Então tem dois lados possíveis. Tem um lado possível para a empresa e tem um lado possível para nós. Porque quanto mais eu vender, mais eu vou ser remunerado, né? Então, dependendo do mês, eu sempre bato a meta e vem mais do que o meu salário fixo. Então, é interessante para ambos. Quanto mais vender, dinheiro sempre é bom no final do mês, né? Neste espaço colaborativo que fica num shopping do Recife e agrega 17 lojas de diferentes segmentos, o sistema de comissões também funciona de um jeito parecido. As funcionárias ganham um plus no salário a cada meta batida. Kailane trabalha numa joalheria que funciona dentro do espaço. O salário dela chega a aumentar mais de 50% quando ela bate as metas. A gente tem 3 metas, justamente para impulsionar e chegar um pouco mais, né, as nossas vendas. Então, a gente tem a primeira meta, que ela solidifica aí mais ou menos 1%, 1,5%. Aí a segunda meta e aí a terceira meta, que é a nossa super meta, a meta máxima. Eu trabalho com vendas desde os meus 18, hoje em dia eu tenho 21, então minha experiência realmente como vendedora. E desde a primeira empresa que eu entrei, a gente já trabalhava com meta. E aí eu sinto que assim, uma empresa precisa ter essa questão de meta, tanto para instigar os nossos clientes, instigar a gente para venda, tudo isso. Silvia é vendedora há 11 anos. Aqui, ela trabalha com roupas femininas. E além das metas da empresa, ela costuma definir as próprias metas para construir o salário que ela deseja. É como se eu mesmo fizesse meu salário. Fora o salário que eu ganho, mais a comissão que eu almejo ganhar. Aí por isso que eu determino aquele X de valor para mim, todo mês é bater aquela comissão. Para mim esse está sendo um dos melhores que eu já tive. A dona do espaço explicou que as comissões ajudaram a aumentar o faturamento das lojas e deixaram as funcionárias mais felizes. Aqui, inclusive, acontecem dinâmicas de premiação para quem bate as metas. A gente tem o estímulo do pódio, que a gente tem uma tabela de pontuações e de acordo com algumas dinâmicas que as meninas fazem, elas vão pontuando. E aí a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, e aí esses prêmios vão de secador de cabelo, a cafeteira, a airfry, e também a gente tem a dinâmica dos balões, que é o que está acontecendo agora na nossa loja. Começou sábado, no Dia do Consumidor, e aí para a gente aumentar o ticket médio da boleta, a gente estipulou que a cada R$500 em compras, as meninas estouravam um balão. E aí nesse balão tem prêmio, tipo assim, R$5, R$10, R$20, uma caixa de chocolate. São realmente bonificações menores, mas para que a gente também crie aquela dinâmica de competitividade positiva, que é o que a gente emprega aqui na loja e super funciona. Acho que de 50 balões a gente deve ter uns 10, 12 no máximo. É bem legal. E a gente fala agora sobre os direitos desses trabalhadores que recebem por comissão. Camila Torres vai conversar com a gente, ela está com uma advogada e a gente quer saber como fica esse pagamento na prática e no contra-cheque, como isso deve ser acordado com esse trabalhador que trabalha nessa modalidade, né, Camila, com esse profissional que presta esse serviço e recebe por comissão. Já partindo do princípio de que tem que estar tudo acordado entre patrão e funcionário, tá? Deixa eu conversar com Marília Falcão Lobo, ela que é a advogada. Ô Marília, e quando a gente fala acordado é estar lá no contrato mesmo, por escrito, né? Boa tarde. Boa tarde, Camila, exatamente. O foco é realmente a transparência. Quando a gente fala de comissões, as regras das comissões, as metas, o prazo, os cálculos, tem que estar lá num contrato de trabalho ou quando ela é estipulada numa negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva. Então
Não existe um padrão único, uma regra única que vai valer tanto para o vendedor no comércio, por exemplo, de sapatos, quanto o vendedor de carro, por exemplo. Não existe uma regra única. Exato. Cada regra é de acordo com a categoria do trabalhador. E ela vai ser estipulada conforme a realidade do contrato de trabalho deles. Agora vamos falar de algumas particularidades, certo? O salário do funcionário, ele pode ser menor que o salário mínimo e aí o patrão completar o que fica faltando para o salário mínimo, a depender das comissões que o funcionário consegue? Olha, Camila, é importante que o salário fixo seja dentro da convenção coletiva, ou seja, o piso da categoria, ou que respeite o mínimo, ou seja, o salário mínimo da Constituição. Certo? Não pode usar a comissão para completar. Então. Não. Tá certo. Agora, as comissões elas estão muito ligadas às metas que o funcionário consegue bater, né? E aí, se a pessoa não consegue bater a meta ou se são aquelas metas impossíveis de serem alcançadas, as comissões elas podem estar ligadas a situações assim? Olha, no primeiro caso o trabalhador não consiga atingir a meta, o patrão precisa garantir o pagamento do salário mínimo dele, que é ou aquele estipulado em convenção coletiva, o piso da categoria, ou o salário mínimo da Constituição. Caso essas metas estejam inatingíveis, aí precisa da transparência, certo? O trabalhador precisa saber quais são as metas que ele deve alcançar, como ele será calculado, certo? Para aí conseguir impugnar. E o patrão, ele precisa dar essa transparência para os empregados, para os trabalhadores. Marília, uma comissão que já foi paga. Mas aí imaginando que o cliente tenha desistido daquele produto e aí a venda é cancelada. O patrão ele pode descontar o que já foi pago para o funcionário porque a venda foi cancelada? Olha, a legislação, Camila, determina que todo tipo de desconto precisa estar em lei. Certo? Descontos desse tipo não é admitido. Uma vez que o patrão paga aquilo que é devido para o trabalhador porque ele atingiu aquela meta, não pode ser descontado, porque os descontos em contra-cheque precisam estar bastante estipulados em leis. As comissões elas precisam estar no contra-cheque, né? E uma vez no contra-cheque, haverá desconto também com relação ao INSS desses valores? Pela comissão ela tem natureza salarial, ela vai ter repercussão em outras parcelas, como INSS, como parcela do FGTS, 13º, aviso prévio, desconto às férias, 1/3 de férias. Então, sim, ela tem uma natureza salarial, ela repercute, sim. Marília, muito obrigada pelos esclarecimentos. O que Marília estava me falando, Maristela, é que quando dá problema é porque a regra não está clara. O que está combinado não está claro, ou para o patrão ou para o funcionário, na maioria das vezes para o funcionário. Precisa que o combinado esteja claro para todo mundo e escrito em contrato, Maristela. Por isso é tão importante conhecer todos esses direitos, né, Camila? A Receita Federal apreendeu R$1 milhão em joias que estavam em uma bagagem despachada no aeroporto do Recife. Essa notícia está no G1 Pernambuco e você confere os detalhes apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. O destino da mala era a cidade de Salvador. De acordo com a Receita Federal, a nota fiscal tinha irregularidades. As joias foram retidas e os fiscais pediram documentos complementares ao dono para apurar a origem dos objetos. Na bagagem havia muitos brincos e colares. Caso o passageiro não comprove que as joias têm irregularidade fiscal, ele será autuado pela Secretaria da Fazenda, que vai cobrar impostos e multas. A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte de um menino de 2 anos no município de Itabira, no Sertão. Você acompanhou as informações sobre esse crime aqui no NE1 no mês passado. Na época, um casal foi preso e levado para a delegacia da cidade. O homem morreu depois de ser espancado pela população no meio da rua. Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, foi morto no dia 16 de fevereiro, no bairro João Cordeiro. De acordo com a Polícia Civil, ele estava sob os cuidados do casal acusado pelo crime. Na época, foi divulgado que o menino sofreu lesões em várias partes do corpo. Arthur chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
A delegada Joedna Soares, da Delegacia de Itabira, afirmou que Antônio Lopes Severo, 42 anos, e Giselda da Silva Andrade, de 30, já tiveram envolvimento em crimes como o tráfico de drogas e homicídio. Depois da morte de Arthur, os dois fugiram da cidade. O corpo do menino foi enterrado no cemitério de Itabira, sob forte comoção dos moradores. No dia 18 de fevereiro, a polícia prendeu o casal na área rural do município de Carnaíba. Os dois foram trazidos para a delegacia de Itabira. Na chegada dos carros da polícia, as pessoas se aglomeraram nas ruas. Quando os veículos chegaram à delegacia, uma multidão aguardava no local. Testemunhas contaram que, no meio do tumulto, Antônio Lopes foi arrancado do carro da polícia e espancado por várias pessoas. Ele ficou muito ferido e foi levado por policiais para um hospital, mas não resistiu. Logo em seguida, Giselda da Silva foi levada para a Delegacia de Afogados da Engazeira, a 22 quilômetros de Itabira. Depois de passar por audiência de custódia, ela foi encaminhada para um presídio não divulgado. Nas redes sociais, Giovana Ramos, a mãe da criança, fez postagens afirmando que estava viajando a trabalho e que não sabia que o casal agrediu o filho. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil divulgou um comunicado informando apenas que, por meio da Delegacia de Itabira, a investigação sobre a morte da criança de 2 anos foi concluída, com o indiciamento de uma mulher de 30 anos e de um homem de 42 anos por homicídio. Ainda de acordo com o comunicado, o laudo pericial é um documento que faz parte do processo de investigação e é anexado ao inquérito. E essas informações não são divulgadas pela Secretaria de Defesa Social. Sobre a morte por linchamento de Antônio Lopes, a SDS informou que a Corregedoria abriu inquérito para investigar a conduta dos policiais. Bairros da zona norte do Recife tiveram abastecimento de água suspenso. Foi por causa de um vazamento numa adutora de grande porte, ontem à tarde, na rua Vasco da Gama, no bairro Vasco da Gama. A força da água chamou a atenção. A Compesa disse que a adutora pertence ao sistema Bela Vista e que precisou desligar a estação elevatória para conter o fluxo de água. Essas imagens foram feitas hoje pela manhã. Com isso, 3 bairros estão com abastecimento suspenso: Vasco da Gama, Alto José do Pinho e parte de Nova Descoberta. A previsão é de que o serviço seja concluído hoje à noite e a distribuição de água vai ser retomada de forma gradual e de acordo com o calendário do bairro. O NE1 de hoje está acompanhando a situação de uma escola municipal de Olinda. Pais de alunos contam que as aulas não foram retomadas depois do carnaval. O problema é que o material reciclável recolhido pelos catadores durante o carnaval não foi completamente retirado. Bruno Fontes está por lá, conversou com pais, moradores do entorno que reclamam da sujeira, do mau cheiro, né, Bruno? O que a prefeitura disse? A gente já tem essa resposta? Tem sim, daqui a pouco eu vou conversar então com o diretor do meio ambiente, ele viu então que nós estávamos aqui e vai falar com a gente. Agora, chama atenção, Maristela, porque tem tantos imóveis, esse imóvel aqui, ó, a Escola Municipal Duarte Coelho, é um imóvel tombado aqui do sítio histórico e tem tanto material reciclável que ainda não foi retirado. Depois de amanhã, 3 semanas, né, do carnaval, e tudo aí, uma boa parte está lá atrás, e esses alunos que não têm nada a ver com isso estão sem aula. Cheguei logo cedo aqui e conversei com algumas pessoas. Vamos ouvir. A gente está procurando uma explicação da prefeitura, porque a proposta era muito boa de organizar os catadores, de organizar a coleta seletiva, mas o que é que aconteceu? Todo o resíduo está acumulado na quadra do Colégio Duarte Coelho, né? Então está provocando um foco de insalubridade. Nós estamos com a infestação
claro que a gente está na época da quaresma, mas de mosca, muita mosca, né? Os animais estão sendo perseguidos pelas moscas, a gente também, né? Um absurdo, e também muito muriçoca, né? Muito mosquito. Pelo que eu soube, as aulas foram suspensas, primeiro que não colocaram a fiscalização e algumas pessoas depredaram o prédio da escola. Pelo que me informaram, quebraram portas, invadiram salas, roubaram a fiação. É um verdadeiro descaso, né, da prefeitura. A escola foi assaltada antes, levaram os ventiladores e os alunos passaram mal. A minha afilhada estuda aqui na escola e passou mal. A mãe veio buscá-la, né? E depois teve o carnaval, o recesso do carnaval, e as aulas não voltaram ainda por conta do material reciclado que consta lá na área da escola. E por conta disso, eles estão sem frequentar a escola ainda. Esse arrombamento que eles levaram alguns materiais, aconteceu quando? Foi antes do carnaval. Uma semana antes do carnaval. Então, há uma semana antes do carnaval, essas aulas foram paralisadas. Isso, exatamente. Antes do carnaval foi paralisado por conta dos ventiladores, né? É isso, gente. Então, nós estamos aqui de volta na Rua do Bonfim, uma rua belíssima, belas casas aí também com essa escola, que por enquanto está fechada. Mas olha, o Jean Diniz, é o diretor do meio ambiente, estava conversando aqui com alguns moradores, fazendo questionamentos, né, sobre isso que está acontecendo. Jean, eu vi toda a preocupação delas e de algumas mães, algumas pessoas que estavam aqui. Por que isso aconteceu e como a prefeitura vai resolver isso? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, pessoal. É super válida a preocupação, por isso que a gente faz questão de vir aqui para esclarecer e ter toda a comunicação mais transparente possível. Teve alguns problemas na prensa, né, por conta de algumas falhas de energia, a prensa queimou e teve problemática na retirada desses resíduos. Fora que esse ano superou as expectativas com 38 toneladas de resíduos, foram mais de 1.568 inscritos de todo lugar do Brasil, o que ano passado foi 1.096, ou seja, muito mais resíduos e muito mais da demora da logística. Mas a gente já está em alinhamento com a Secretaria da Educação para fazer toda a liberação desse espaço quanto antes até a sexta-feira da quadra. O espaço administrativo de cima, que foi utilizado também pela Prefeitura, já está apto já para ser utilizado. Jean, vocês também repensam nessa questão, vi que vocês estavam falando aqui de ser um prédio histórico, de depois, no próximo ano, colocar então esse material no outro imóvel, então um galpão em outro local aqui do sítio histórico? Sim, com certeza, inclusive até com contato com os moradores aqui, porque nada melhor do que eles que conhecem esses espaços para nos indicar, e através dessa parceria de participação popular, a gente encontrar um melhor local sim para fazer. Tem um espaço excelente para isso, dentro da prefeitura mesmo, ele devia colocar lá, dentro da prefeitura, excelente, grande. É um espaço lá atrás, tem um né? espaço espetacular. Não, o que a gente aprende com isso, que não deu certo, então que não se repita o erro, né? Porque os alunos estão prejudicados, a escola está fechada, não está havendo aula, e a gente sabe que é um problema muito sério isso. Eu agradeço demais a vocês, certo? E a gente também vai cobrar. Até sexta-feira a gente volta então para conversar com você, para ver se esse material foi retirado. Os educadores para lá também. Para levar os educadores, tá certo. Eu volto com você, Maricela. Nós anotamos esse prazo por aqui também, né, Bruno? E a gente segue acompanhando a situação aí em Olinda. Bora mudar de assunto? Para muita gente, o dia só começa depois de tomar aquele cafezinho, né? A bebida é uma paixão brasileira, mas o aumento mais recente no produto não está agradando ninguém. E o NE1 foi em busca de dicas para você economizar dinheiro e poupar o bolso, sem deixar o café de lado. Ele é companhia certa nas manhãs dos brasileiros. Presença forte, quase inabalável. Sempre bom, né? Um cafezinho para esquentar, para animar, para a gente começar o dia, né? Começar o dia feliz. Teve um aumento, sim, a gente percebe quando vai comprar, mas a gente não pode deixar de tomar o cafezinho, que é o nosso sabor, né? Quem toma notou, o café não é mais o mesmo. Mudou muito, muito mesmo. Está um preço bem elevado. Para a gente que comprava no R$8, está 14, 15, né? Até 20, 25. Se for um café melhor ainda, está mais caro ainda, né? E no cafezinho que compra na rua, também percebeu a diferença? Com certeza. O café que a gente comprava R$2 ou a R$1, a gente está pagando R$3.
E com certeza, né? R$1 já muda muita coisa. Muda até o gosto do café? Com certeza. Neste box do mercado de Casa Amarela, no Recife, o cafezinho que custava 50 centavos agora sai por R$1. O de R$2 passou para 3. E o maior, que antes era vendido por 3, subiu para R$4. Os clientes continuam tomando café, mas pedem o de tamanho menor, para não mexer no orçamento. Teve que mexer no preço, não deu? Com certeza, 250 gramas de café, R$15, R$14,90. É brincadeira não, então teve que mexer. O pessoal nem reclama, porque já vê, né? No mercado, supermercado, como está caro. O café na rua está mais caro e no supermercado também, dos tradicionais aos mais requintados. Este está por R$ 17,99. 4 meses atrás, custava R$ 9,99, praticamente a metade. O café ficou quase 40% mais caro no mundo. O levantamento foi feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que comparou os preços do ano passado com o anterior. E os valores devem continuar altos pelos próximos 4 anos. Este economista explica os motivos da alta de preço. A gente tem primeiro uma quebra de safra. Para quem está escutando a gente, o que é isso? Existem vários países no mundo, embora o Brasil seja o mais importante, que produzem café. Em vários desses países, a produção caiu, basicamente por problema climático. Em um foi muita chuva, em outro foi seca, modificação na temperatura, quebra de safra. Do outro lado, a gente tem uma demanda que cresce cada vez mais. Basta a gente lembrar aqui no Brasil, há 10 anos atrás, como era o consumo de café, mas o mundo todo tem consumido mais café. Um aumento de demanda, com destaque para o consumo de café na China, que é extremamente significativo. Além disso, a gente tem um outro ponto extremamente importante, que é a desvalorização do real frente ao dólar. E a gente tem que lembrar que o café é uma commodity, seu preço é em dólar. Então isso também impactou, gerando um maior aumento do café, principalmente no Brasil. Por causa da desvalorização da nossa moeda, a inflação do café no Brasil foi de 66,18% no acumulado de 12 meses, de acordo com o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A família de Mary não fica sem. Enquanto pode, ela não abre mão. Minha mãe não vive sem o café. Não vou lá, a gente não vai tirar o café do jeito nenhum. No caso, assim, a gente tem que se esforçar um pouquinho para continuar, que é o prazer de você tomar um café, vai deixar de tomar um café porque aumentou, a gente se esforça, tira de outra coisa, diminui, compra menos uma coisa, mas não deixa o café de jeito nenhum. O economista destaca que é preciso pesquisar e não desperdiçar. Primeiro você pesquisa, segundo principalmente aquele mau costume que a gente tinha, fazer uma garrafa cheia de café e quando sobrava simplesmente joga fora. Então o ideal é que talvez a gente comece a entender que o café não é barato, que o café ele vai pesar cada vez mais no orçamento e que a gente precisa então produzir, ou seja, em casa, fazer o cafezinho na medida que a gente vai tomar, para que a gente não desperdice, porque isso é dinheiro jogado pelo ralo. Você já sabe como é fácil participar do NE1. O Canal Globo já está aí no seu celular. Para quem ainda não fez o cadastro, o QR Code está na tela. Você aponta, clica no link, faz o cadastro rapidinho e conta pra gente os assuntos que você quer ver aqui. Olha só o que o Augusto mandou pra gente. Ele disse: gostaria de ver uma matéria sobre misofonia, que é uma reação a sons, como gotas de água, mastigação, chiclete ou ruídos repetitivos, como batidas de lápis, por exemplo. Por incrível que pareça, muita gente tem isso. Obrigada pela mensagem, Augusto. Camila Torres está com a gente nesse assunto para explicar por que esses sons ou repetições podem causar tanto desconforto. Camila? Ô Maristela, e começar dizendo que Augusto está certíssimo aí na descrição dele, tá? Existe de fato esse termo, porque essa é uma condição estudada na medicina e na psicologia também, tá? Eu estou com Lívia Noleto, que é médica, é otorrinolaringologista e traz mais informações para a gente. Ô Lívia, não é um capricho da pessoa que se incomoda com esse tipo de som, né? De fato, está acontecendo algum descontrole interno
quando a pessoa está diante dessas situações, né? Boa tarde. Boa tarde. Isso, na verdade, é uma alteração de processamento, como o som ele é levado ao cérebro. Então, é uma alteração do processamento na região temporal. Então, o que acontece? A pessoa sente uma aversão a certos tipos de som. Então, geralmente são sons de baixa intensidade e sons repetitivos. Então, não necessariamente é aquele som que está muito alto e que está incomodando, não. Às vezes é aquele tec-tec-tec da caneta, do clique da caneta, por exemplo. Exatamente. Geralmente são sons específicos. Então, é o clique da caneta, é o ronco, é a lixa de unha, às vezes é o morder do salgadinho. E o interessante é que, geralmente, a pessoa se incomoda com a outra pessoa. Quando ela faz aquele movimento, aquela situação, a pessoa não tem tanto esse sintoma. Vou até dar um exemplo que a gente estava comentando aqui. Tem um colega meu que ele fala que a esposa dele fica incomodada se ele mexer o suco na jarra e a colher bater no vidro. Ela não consegue suportar esse som. Mas se ela mesma mexer o suco e a colher bater na jarra, bater no vidro, tudo bem. E não é porque ela está implicando com o marido, é porque de fato existe uma condição que altera o comportamento daquela mulher com essa situação, né, doutora? Isso é uma alteração do processamento. A gente já sabe que essa alteração auditiva está ligada ao sistema límbico das emoções. Então, a pessoa, quando ela escuta isso, ou às vezes ela só de ver o movimento, às vezes ela não precisa nem escutar, ela sente uma forte aversão. E isso pode vir com raiva, o paciente pode sentir também taquicardia, sudorese. Então, a pessoa sente aquilo mesmo, aquela explosão. E é importante, muitas vezes, as famílias saberem que existem esses sintomas e que a pessoa sofre com isso. Mas tem tratamento, doutora? Tem tratamento, sim. Primeiro é importante fazer o diagnóstico clínico, né, passar pelo otorrino, e o tratamento há diversos. Então, a gente se baseia principalmente no tratamento como terapia comportamental cognitiva, mas tem mindfulness, tem terapia sonora e muitas vezes a gente entra com medicação em alguns casos de difícil controle. Então, em alguns casos, o paciente ele é acompanhado não só na tua especialidade, o otorrino, mas também acompanhado por um psiquiatra ou um psicólogo, por exemplo. Isso, é interessante ser uma equipe multidisciplinar. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Lívia Noleto, conversando aqui com a gente. Importante saber que essa condição existe e que ela é tratável. E se as pessoas que estão ao redor conhecerem também, mais fácil fica para lidar com aquela situação, Maristela. Tem tratamento, né, Camila? E a gente vai conhecer agora um projeto que há 16 anos ajuda a mudar a vida de adultos e crianças com o esporte, no bairro do Totó, no Recife. É a ONG Cores do Amanhã, um projeto que também tem contado com uma ajuda importante para se capacitar e conseguir sobreviver. No Recife, o Cores do Amanhã resiste como ponto de apoio importante para toda a comunidade do Totó. São 700 pessoas atendidas nas oficinas todo semestre, de crianças a adultos. Entre as atividades, tem as esportivas. Aos 9 anos, Caio sonha em jogar futebol. Quem é o teu ídolo no futebol? Neymar. Neymar. E um dia tu quer jogar onde? Na base do Retrô. Quer chegar na seleção, de repente? Quem sabe? Sim. Yuri faz parte do Cores do Amanhã desde criança. Hoje, aos 22 anos, faz aulas de vôlei. O esporte é a grande esperança, né? E principalmente aqui no Cores, que podemos dizer que é uma segunda chance para vidas periféricas, né? Penso assim, para um futuro grandioso no esporte, assim. Então, de repente, ser um atleta profissional, tá nos seus planos? Sim, tá sim. Também tem capoeira. O projeto também tem portas abertas para a terceira idade. O que a senhora aprende aqui de esporte? É dança, é zumba. Quanto que fazer essas atividades lhe ajudam para as outras atividades? Se estimular a pessoa a viver bem. Preenche, né, a nossa vida, porque ajuda, principalmente eu que estou com 2 meses de infartada. E o médico falou que eu tenho que fazer bastante caminhada, né? Tudo no limite, mas tenho que fazer bastante caminhada. Faço yoga. O esporte faz parte da ONG desde o início, há 16 anos. Éramos só grafiteiros, né? Um grupo de grafiteiros que queria ajudar a comunidade, mas o esporte chegou para fortalecer. Hoje a gente tem mais de 30 oficinas aqui funcionando e muitas delas são de esportes, né? O projeto não tem fins lucrativos. Para manter as atividades e fazer reparos na estrutura, depende de doações.
Principalmente agora que a gente conseguiu essa sede nova, sonhamos com a reforma, sonhamos de melhorar cada vez mais. Além dessa busca da doação, dos parceiros, é também importante buscar sempre estar se capacitando. Além das doações, o Cores do Amanhã também busca recursos em editais e leis de incentivo para seguir com as atividades sociais aqui no bairro. E no caso dos esportes, a ONG tem um apoio fundamental nessa missão de seguir ajudando muita gente. Camila é consultora de projetos da rede CT, Capacitação e Transformação. O grupo atua na capacitação gratuita de organizações da sociedade civil das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para que possam captar recursos públicos via Lei de Incentivo ao Esporte e desenvolver projetos esportivos. Quem pode participar são organizações da sociedade civil, então precisam ser instituições sem fins lucrativos, com CNPJ aberto há pelo menos 1 ano até o momento da inscrição, certo? No projeto, porque senão a Lei de Incentivo ao Esporte ela não recebe projetos de organizações com menos de 1 ano de formalização. E elas precisam estar com sede, né? É um projeto que ele abrange 3 regiões do Brasil, né? No caso Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No ano passado, a rede fez mentorias para orientar 322 projetos que juntos conseguiram captar mais de 63 milhões de reais. 176 mil pessoas foram beneficiadas. E estão abertas as inscrições para que novas ONGs possam receber essa orientação. O prazo vai até o dia 28 deste mês. O que o CT quer fazer é pegar as organizações pela mão mesmo. Um primeiro módulo todas as instituições elas passam por uma capacitação online. Então a gente tem uma equipe pedagógica dedicada para isso e vai passar por tudo o que você precisa entender sobre a Lei de Incentivo ao Esporte. Eu acho que se trata de valorizar o que a gente tem de melhor. Porque olhando ao redor e nessa vivência com o CT, a gente vê que tem projetos incríveis, projetos que se mantêm há mais de 10 anos, 20 anos, ou um pessoal que está começando agora também. E a principal função do CT é democratizar o acesso a esses recursos e fazer com que essas instituições elas tenham condições e façam o seu trabalho de uma forma digna e que não seja tão sacrificante. É assim, na base da parceria, que dá para fazer da solidariedade um jogo onde vence todo mundo. Acho que a chegada do CT abriu nossa mente para essa coisa como é importante estudar um pouco mais para a gente chegar a ter acesso, né? Eu dizia sempre assim, gente, a gente tem um sonho de ampliar aqui. E eu ficava pensando que era um sonho meu, sabe? Mas quando eu vejo essa criançada ocupando esse espaço, eu acho que essa luta é de todos nós. E ganhou a comunidade. E eu acho que a partir do momento que você adota uma oficina, adota uma criança que está fazendo esporte, você está realmente contribuindo um pouquinho mais com essa vida, que é isso que a gente tem para levar, né? Levar coisas boas para essas crianças. Quem quiser conhecer o trabalho e ajudar a ONG Cores do Amanhã, pode acessar o @Cores do Amanhã nas redes sociais. E para as ONGs que quiserem receber orientação e capacitação da rede CT, podem mandar uma mensagem para o WhatsApp da rede no número 999450768. A reciclagem é um caminho importante para o meio ambiente. Ajuda a gerar renda, a preservar os recursos naturais. No Recife, uma campanha está arrecadando equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos para serem reaproveitados. Um material que ia para o lixo vai ser aproveitado em ações sociais. Gustavo Ferreira vai conversar com a gente sobre esse assunto. Como as pessoas podem participar, Gustavo? Maristela, é simples, tá? Mas antes de contar como faz para doar, deixa eu mostrar aqui. A gente está na sede da Legião da Boa Vontade, no bairro dos Coelhos, centro do Recife. E esses equipamentos aqui são alguns dos que foram doados hoje, tá? Aqui tem CPU, não sei se os mais novos conhecem, mas os mais antigos, como nós já conhecem, sabem o que é. Aqui tem monitor, tem estabilizador, tem muitos cabos, tem circuitos também. Todo esse material vai ser reciclado. E por que a gente está falando desse assunto hoje? É importante todos os dias, mas 18 de março é o Dia Global da Reciclagem. Por isso que é mais importante ainda reforçar essa mensagem, né, de conscientização. E para falar mais sobre essa campanha da LBV, eu vou conversar agora com o Cosme de França, que é gestor social. Cosme, boa tarde, bem-vindo. Obrigado por nos receber aqui. Conta pra gente esse material todo e o que ainda vai chegar. A expectativa são 500 quilos, tá? Pelo menos só nessa campanha. Esse material vai para onde? Boa tarde a todos.
Pois é, e a parceria da LBV com a Eletrosolidário, a LBV ela funciona como posto de coleta. Então, tudo que é arrecadado aqui, as próprias indústrias Fox, que é a responsável por esse projeto, eles fazem a coleta e destinam para as distribuidoras, para os locais que passam pelo processo de reciclagem e se transformam em produtos novos. Mas isso é muito interessante, muito bacana para a gente, porque tudo que é arrecadado, a quantidade em quilos é transformada, é revertida para a LBV em valor, e esse valor é o valor correspondente a R$1,20, mas que multiplicado pela quantidade de quilos já nos ajuda com os serviços socioassistenciais aqui da LBV. A gente está até acompanhando, né? Nós chegamos cedo, vemos muitas crianças aqui na sede do bairro dos Coelhos. A gente está mostrando, o Dai Santos está aqui detalhando para nós o que pode e o que não pode, né? A gente tem até o detalhe aqui na plaquinha. Notebook pode, lavadora, liquidificador, rádio, refrigerador, micro-ondas. Agora, Cosme, o que não pode trazer? Isso. O que não pode ser trazido, no caso, são as pilhas, baterias e lâmpadas. Esses três itens, eles não podem ser, não é o foco do projeto. O foco principal são os eletroeletrônicos, aqueles que vão na tomada. Air fryer, geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavagem. A gente está tendo aqui uma grande demonstração do que trazer. A gente está vendo muito aqui itens voltados a tecnologia, né? Computadores, né? Agora, a campanha de hoje, ela vai até 5 da tarde, mas quem quiser trazer algum equipamento eletrônico nos outros dias, pode fazer isso? Como é que faz? Qual é o horário? O dia reforça pra gente. Isso, pode trazer sim. A LBV funciona das segundas às sextas, das 8 às 17, mas além do colaborador que quiser trazer a doação também, a gente está com um projeto, com a parceria para quem quiser aderir, no caso, ser também um ponto de coleta, né? Quem quiser fazer parte, vem aqui, entre em contato com a gente, o telefone é o 343-8601, e aí você vai estar tirando todas as suas dúvidas, além de ajudar também, porque é uma junção de solidariedade e sustentabilidade. É todo mundo, né? Deixa eu mostrar antes de encerrar. Muito obrigado, viu, Cosme, pela entrevista. Esse é o ponto de coleta, tá? E aí quem quiser pode levar para sua associação de bairro, para a sua comunidade, e aí também replicar essa mensagem que é tão importante, né? De reciclar para que a gente tenha novos usos e um mundo cada vez melhor e o meio ambiente cada vez melhor. Maristela, volto com você com essa bela iniciativa. Boa campanha que a gente reforça aqui, Gustavo. E o NA1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Fique agora com o Globo Esporte.